Já está gravando, eu acredito. Perfeito, muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome do Centro de Estudos de Pragmatismo, da PUC de São Paulo, eu agradeço aos participantes aqui presentes. Hoje vai ser um momento de comunicações muito profícuo, muito interessante, temas absolutamente importantes para a atualidade, para o conhecimento. Certamente vai enriquecer nosso entendimento sobre filosofia e nos preparar para assuntos exteriores a ela, né? Se é que haja alguma coisa exterior à filosofia, se é que alguma coisa escapa da filosofia, né? Para mentes atentas, né? E em nome também do professor Ivo, da professora Heloísa, da professora Lúcia, eu estendo aqui os agradecimentos também para os ouvintes, para a assistência. Agradeço também ao Lucas e ao Raul, que estão dando nosso suporte aqui para as apresentações de hoje. E podemos iniciar, já está no horário. E o, o primeiro a apresentar o seu trabalho, que tem um tema muito interessante, é o Tarcísio Cardoso, da Universidade Federal da Bahia, cujo tema é Reflexões do Jovem Peirce sobre formação de crenças antes da fixação das crenças, né? Então, eu já vou passar, sem mais delongas, a palavra para o Tarcísio, que vai, tenho certeza, fazer uma apresentação incrível. Bom dia, Tarcísio, a palavra é sua. Obrigado. Nossa, agora fiquei aqui com uma responsabilidade. Vamos lá, vamos tentar dar conta dessa responsabilidade. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Acho que foi. Share. Bom, ok. Acho que agora vocês veem. Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Estamos vendo. Obrigado. Então, bom dia a todos, né? Para mim é uma honra estar participando aqui e poder dialogar com esse público, né, tão distinto, né? Eu não sou da filosofia, eu sou da comunicação, mas sempre procuro dialogar com a filosofia, porque meu interesse de pesquisa, desde que eu estava terminando a minha graduação, foi migrando para a semiótica. Enfim, então, para mim é uma honra participar sempre do pragmatismo. E eu quero parabenizar a organização do Congresso pelo excelente trabalho, né? Parabenizar o Júlio, parabenizar quem não está aqui, mas que está participando da organização. E hoje eu vou apresentar uma espécie de resultado, né, da minha missão de curto prazo, julho, agosto, setembro, 3 meses só, que era tipo uma missão de férias, né? Estudando os escritos anteriores à antológica Fixação das Crenças, sob a supervisão do professor André Detienne, no Post-Edition Project, que eu fui para lá nesses 3 últimos meses. Gostaria de começar também expressando minha imensa gratidão ao professor Detienne, né, pela paciência, atenção, solicitude e talento em supervisionar esse trabalho. E o professor Detienne tem um profundo conhecimento, né, do pensamento de Peirce, como vocês sabem, e pode dar explicações tão ricas que detalhes dessa filosofia monumental. E eu quero expressar, então, que durante nossos encontros, é, eu tive a clara impressão de que estava conversando com o próprio Peirce, né? Esse foi um privilégio difícil de expressar em palavras, né? Mas, enfim. Então, nessa comunicação, eu vou tentar ser bem breve, porque eu vou falar de uma parte do relatório que eu produzi, e é porque por conta do tempo mesmo, né? Então, vamos tentar me concentrar nos escritos do Peirce entre 1872 e 73, umas ideias que estavam sendo tratadas, portanto, com vocabulário pré-semiótico, mas que já articulava observação, raciocínio, afecção e inferência, e que colocou já a investigação, né, no centro dos interesses relacionados à lógica, né, e à formação de crenças. Eu percebo, né, pelas publicações recentes, um interesse renovado da literatura especializada brasileira. Não vou mencionar todos aqui, mas alguns colegas nossos, né, que têm trabalhado
se esforçado para trazer o debate público, escritos referentes à fixação das crenças, esse texto tão antológico, tão importante. E isso em si não é exatamente uma novidade, pois, como diz o Short, Thomas Short, né, a fixação das crenças é um dos textos mais lidos e comentados do Peirce, mas a novidade desse interesse renovado, né, na fixação das crenças tem a ver com o contexto social específico das recentes fenômenos que a gente tem experienciado, como notícias falsas, desinformação, disputa de narrativas e um contexto que, por vezes, é referido como pós-verdade, né? É, uma expressão por si controversa, mas enfim. Como professor de comunicação, teorias da comunicação e semiótica, meu principal interesse é apenas em compreender melhor o papel dos meios de comunicação social e especialmente dos meios digitais nesses fenômenos surpreendentes, mas evidentemente fica intrigado com o que essa filosofia pré-semiótica de Peirce, do jovem Peirce, né, pode dizer sobre a formação de crenças em geral e como ela pode ajudar os estudos de comunicação a compreender melhor os desafios, né, nos quais estamos imersos. Então, assim que eu iniciei o estudo, né, foi a minha questão inicial, né, de como se dá a formação de crenças nesse Percy jovem, ela começou a ser enredada em outras questões, das quais geraram três partes, né, de um relatório, né? Que efeitos, três perguntas, né? Que efeitos concebíveis poderiam ajudar a estabelecer as diferenças entre crença, descrença, ignorância, despreocupação e dúvida em uma abordagem eminentemente lógica? Quais são os métodos para estabelecer crença e como as crenças devem ser estabelecidas, né? Uma tipo de questão normativa que o Peirce às vezes se debate, inclusive na fixação das crenças. E é necessária alguma crença fundamental para uma investigação sobre a realidade? O que se entende exatamente por investigação? O que se entende por realidade? Qual é o papel da observação e da inferência na investigação? Então, por conta da falta de tempo, eu só vou conseguir abordar o primeiro dos três tópicos acima, mas fica aqui convite para a gente continuar esse diálogo em outros espaços, para enfim, para a reflexão tentar se completar um pouquinho mais, né? Pretendo, inclusive, desenvolver e submeter artigos nesse sentido, né? Que efeitos concebíveis, então, a questão que eu vou me concentrar é mais essa, né? Que efeitos concebíveis poderiam ajudar a estabelecer diferenças entre crença, descrença, ignorância e despreocupação e dúvida em uma abordagem lógica, né? Então, para começar, Percy recebe a ideia de crença de Alexander Bain via Green, e segundo Max Fish, Bain defende que, num livro chamado Emoção e a Vontade, que psicologicamente falando, nossas mentes têm uma tendência à ação, e uma ação que começa espontaneamente é continuada espontaneamente se ela aliviar a dor ou sustentar o prazer. Então, essa é a definição de Alexander Bain. E aí Fish coloca, depois que Green convenceu Peirce a testar a definição de Bain, o resto foi simples lógica, como se fosse uma coisa fácil, né? Na versão de Peirce, a crença continua a ser vista como uma disposição a agir, só que ela não é mais vista como uma questão de psicologia, e sim de aquisição de uma regra condicional, daí a lógica, para governar ações futuras. E essa regra condicional tem uma forma do se A, então B. Assim, as crenças podem ser distinguidas pelos diferentes hábitos de ação que envolvem. Além disso, os elementos conceituais da crença são definidos por uma proposição. Vejamos simplificadamente alguns exemplos, né, que eu fui descrevendo para tentar expressar melhor os conceitos de crença, descrença, despreocupação, ignorância e dúvida dentro desse framework que Max Fish ajudou a colocar aqui de uma forma bastante simplificada. Enfim, então crença seria expressa pela proposição condicional, se há então B. Assim, se eu acredito que o banheiro que fui essa manhã continua a existir na mesma posição do corredor que eu usei antes para acessá-lo, essa crença só é capaz não só é capaz de afetar a minha conduta, sempre que precisar usar o banheiro novamente, mas para afetar a minha conduta,
ela também pode ser expressa em uma proposição condicional, tal como, se eu quiser ir ao banheiro, então usarei este caminho específico, que parece ser o mais curto para esse banheiro, que, por sinal, continua no mesmo lugar que estava. Então, é assim, mais ou menos, uma condição, uma proposição do tipo sim, então, que a crença pode ser expressa dentro desse framework. É, a descrença, por sua vez, né, acontece mais ou menos o mesmo, né? Pois se alguém, por exemplo, não acredita que vestir determinada camisa seja capaz de evitar que chova, isso afeta a conduta da pessoa que continua vestindo a camiseta mesmo não querendo atravessar qualquer chuva naquele dia. E a condicional, né, seria, uma vez que não acredito que em qualquer relação possível entre a minha camisa e uma possível chuva, posso usar sem preocupação de ser causa da chuva, né? Uma pessoa que não tem aí suas ações baseadas, por exemplo, em crendice, superstição, etc. Mas portanto, a descrença, tal como a crença, tem mais ou menos a mesma forma. O descaso seria alguma coisa do tipo, não me importo com política, e a pessoa está dizendo, né, com isso, uma prontidão de agir, e em termos que a gente vem colocando aqui, é uma atitude de não preocupação que foi tomada também como uma lei de conduta. Nesse caso, portanto, essa atitude pode ser expressa numa espécie de proposição condicional, tal qual as demais. Não importa quem será o próximo presidente, só quero passar mais tempo assistindo jogos de futebol, e isso inclui evitar votar ou prestar atenção nas notícias, né? Especialmente de política. Enfim, a gente vê esse tipo de atitude por aí, e ela é um pouquinho mais radical. Teria algumas especificidades que eu não vou mencionar aqui, mas esse descaso, então, também serve como uma norma de conduta do tipo se então, mas ela é especial porque ela parece que qualquer que seja o se, a ação vai ser um pouco mais teimosa, né? Um pouco mais baseada no então do que no si, né? A ignorância, por outro lado, né? Se alguém é ignorante ou se tem dúvidas sobre algum assunto, né? Aí eu estou relacionando ignorância e dúvida, a gente já vai ver por quê, né? É, isso implica um efeito diferente na sua conduta e, consequentemente, a suposta proposição condicional não pode ser aplicada da mesma maneira. Se alguém não sabe nada sobre alguma coisa, digamos que uma pessoa do início da pandemia, lá no início de 2020, não tinha ideia da existência do novo coronavírus. Então, essa pessoa não muda a conduta em nenhum sentido, em nenhuma lei de conduta, né? Nenhuma regra se apresenta no seu horizonte, o que significa que não há nenhuma ação a ser tomada, pois não há necessidade, né, de fazer. Ela simplesmente não sabe nada sobre o assunto, é uma espécie de falta de preparação para agir, de acordo com o possível conhecimento futuro, porque não implica nenhuma nova lei de conduta em relação a essa possível preocupação. A dúvida, por sua vez, ela funciona de maneira diferente, pois tem um efeito particular na conduta da mente, de criar uma indisponibilidade, ainda que temporária, para agir e lança algum estado de incerteza naquilo que parecia ter sido estabelecido antes. Apenas para resumir o que foi dito, tem uma tabelinha aqui. Será que eu consigo pausar aqui vou tentar compartilhar um outro arquivo que tem aqui a imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho, gente, para não ter, porque meu tempo aqui é curto, né? Mas é só para. Não consegui. Tudo bem, eu vou voltar. É uma tabelinha que basicamente diz, coloca lado a lado, e vou voltar aqui para o texto para não perder muito tempo. Coloca lado a lado basicamente três itens do tipo se então, que é belief, disbelief e unconcern, né? Ou seja, crença, descrença e despreocupação, descaso. E do outro lado, ignorância e dúvida, né? Que é a falta de ausência a falta ou ausência de uma lei de conduta, né? Bom, de todo modo, isso voltando aqui o que eu estou compartilhando, eu estou agora não consegui aqui, pronto.
Uma vez que a estrutura de prontidão a agir ou de indisponibilidade de agir foi adotada, em termos de uma abordagem lógica que se expressa na proposição condicional, podemos ver que Peirce considera o problema da crença e da dúvida não apenas abordando a crença em si e a dúvida em si, aí é o desenvolvimento, né, desses estudos, separando um do outro, mas como parte de um movimento entre ambas, uma conexão entre ambas, um movimento e um fluxo que pode ser chamado de pesquisa. Esse é claro que se poderia sublinhar que, de acordo com o que foi dito, o papel da crença é expressa por uma proposição condicional, o papel de prontidão a agir, e o papel contrário, né, o papel da dúvida, dada a suspensão de uma proposição condicional, é a falta de prontidão a agir. E, em termos dos escritos de Peirce, isso estaria correto. Contudo, na vida prática, e muitas vezes se experimenta uma linha de transição entre ambos. Isso é uma continuidade de movimento do estado de prontidão para agir para uma indisponibilidade para agir. Como resultado, devemos tomar dúvida e crença como um processo dialógico de estados transitórios, e é nesse processo que podemos encontrar um sistema de dúvidas-crenças que constitui a experiência, ou seja, o resultado cognitivo do viver, de acordo com o Peirce. Então, parece adequado que para usar a expressão formação de crença como sinônimo de processo dialógico de dúvida-crença ou de estabelecimento de opinião, né? Settlement of opinion. Além disso, pode-se acrescentar que, segundo a interpretação de Fish, da crença pelas categorias fenomenológicas, qualquer estado de processo não apenas tem duas fases, dúvida e crença, mas pelo menos três. Dúvida, um estado desconfortável e insatisfeito, né, de ausência de uma lei de conduta, que seria como uma primeridade. A luta por estabelecer uma crença, que seria uma secundidade, e a crença, uma construção sintética de uma nova lei de conduta, que seria então a terceira idade, né, o estabelecimento dessa conduta. Isso indica, eu já estou terminando, tá, gente? Vou tentar ser bem mais rapidinho aqui para não pegar o tempo. Isso indica que, separadas uma da outra, a dúvida e crença podem ser vistas como estados opostos, mais uma vez conectados em um fluxo da investigação, fazem parte de um mesmo contínuo de pensamento, e nesse fluxo, dúvidas emergem e ganham novos e mais precisos significados, dependendo das conexões acrescentadas nesse estado de dúvida-crença. Aí tem uma observação aqui da ignorância, eu vou pular um pouquinho, né? Esse processo dialógico de dúvida e crença pode ajudar a esclarecer alguns aspectos gerais do processo de formação de crença, mas isso não significa que o crente sabe exatamente como foi o processo, que o processo se deu origem. Perguntar como você chegou a essa crença é fazer uma pergunta sem resposta possível. De uma maneira persiana, vale a pena evitar suposições de que alguém chegou, deve estar consciente ou inconscientemente daquela crença, do seu processo inferencial. A importância de tomar a crença em uma proposição condicional é esclarecer justamente os processos lógicos e não tão psicológicos, né, relativos ao inconsciente, à formação e tal. Infelizmente, não tem espaço aqui de abordar as outras duas questões, né? Como as crenças devem ser estabelecidas e se é necessária alguma crença fundamental, mas as pistas para respondê-las já foram dadas na própria fixação das crenças e em outros textos bem conhecidos de Peirce, em que Peirce defende o método científico em contraste com os outros três, em que caracteriza esse método, né? A filosofia de Peirce está repleta de questões instigantes e seus conceitos tão profundos e bem como sua estonteante coerência interna, realmente nos instigam a trilhar o caminho da investigação, para estabelecer crenças somente após um processo anterior e, mais importante, de desestabelecer nossas crenças. É isso, eu corri um pouquinho no final, mas para poder dar conta do tempo aqui e não prejudicar os demais colegas. Agradeço a atenção e espero pelo debate. Caro Tarcísio, como já era previsto e esperado, foi um texto desenvolvido por você, bastante instigante mesmo. E quanto ao tempo, não precisava ter se preocupado, você foi pontualíssimo, viu? Agradeço aí a sua participação, sempre bastante enriquecedora, né? E abro a palavra para os colegas, eventualmente, se houver algum questionamento, alguma questão, alguma
algum interesse no desenvolvimento de algum ponto aí do texto apresentado pelo Tarcísio. Só um comentário, Tarcísio, sobre o ponto referente à crença versus dúvida. Esse antagonismo eu achei interessante. Se você puder discorrer um pouquinho mais sobre isso, eu te agradeço. Maravilha. Olha, a gente, esse é o tipo de questão que daria para discorrer aqui longamente. Eu vou tentar ser bem sucinto, né? Na verdade, aí eu estava evitando falar do fixação das crenças e do como tornar claro nossas ideias, porque são textos já mais conhecidos. Estava tentando focar um pouco mais nos textos de 72, 73, que o fixação das crenças já é de 77 e o como tornar claro de 78. Mas, assim, só para simplificar e pegar umas ideias de lá também, né? Peirce define, tanto num quanto no outro, a crença como um estado de. Aí é que está, essa fase o Peirce ainda está dialogando com um certo psicologismo, né? Ele está passando, fazendo uma passagem para a lógica, mas ainda imbuído, né? Então ele tenta definir estado apaziguador, né? Como um estado mental que não tem, digamos assim, um trabalho para sair dele, porque a norma de conduta já foi estabelecida, né? Eu sei que, por exemplo, se na ausência de força os objetos caem, e se eu largar minha caixa do óculos aqui, vai cair. Então, diante desse saber, sei me comportar. Não vou, por exemplo, me jogar pela janela porque eu vou cair. Enfim, saberia me portar no mundo. Esse saber, ele é apaziguador, ele é um saber. Em contraste, a dúvida, ela é um estado perturbador, é um estado de não saber, não sei ainda como isso funciona, como isso opera, né? Então, psicologicamente, a gente poderia dizer que um é apaziguador, o outro né, constrangedor, né, enfim, que frustra, que ele tem umas palavras que falam que o projeto, a dúvida meio que provoca para poder o movimento do raciocínio e ir em direção à crença, ao estabelecimento de uma nova crença. Então, o processo, né, chamado de inquiry, né, a investigação, raciocínio e inferência, na verdade, observação e inferência, né, tem uma articulação bem feita aí, é de sair da dúvida e caminhar para uma crença. Só que eu gosto mais das outras definições menos psicológicas do Peirce. Então, por exemplo, no Como Tornar Claras, ele vai falar que crença é a meia modulação, é uma definição bastante mais poética, é a meia modulação que encerra a frase musical da Sinfonia do Pensamento. Eu acho esse tipo de definição mais enriquecedor do que uma definição muito psicológica, porque ele já está fazendo um apelo a uma musicalidade do pensamento, ao movimento, né, ao fluxo das ideias, e a crença, então, seria esse encerramento dessa sinfonia, né? Eu acho mais rica, né? Agora, em termos lógicos, né, em termos ainda mais abstratos e aí mais áridos, menos poéticos, seria como se fosse a constituição de uma proposição condicional. É isso que eu estava tentando me ater aqui. Há uma regra do tipo se então, né? Se isso, então aquilo. Se o banheiro está na mesma posição, se eu creio que o banheiro está lá, o caminho a ser tomado é esse, por exemplo, né? Então, é mais essa regra do tipo sim, então, né? Uma regra de implicação. Então, esse seria o estabelecimento de uma condição, né? Uma proposição condicional, desculpa. Que seria a Obrigado, crença. Tarcísio. Obrigado. Nada. É muito interessante mesmo o tema. Mais alguma pergunta de algum colega? Mas antes eu aproveito para cumprimentar aí a professora Clarice, que abrilhanta aqui a assistência. Bom dia, professora, tudo bem? Se não houver mais nenhum questionamento, a gente pode passar aí para a apresentação do Diego Frank Marques Cavalcante, cujo tema proposto também, igualmente, é muito instigante, e tenho certeza que vai gerar muitos frutos positivos aí no nosso conhecimento, né? O tema do Diego, da mente estendida ao diagrama mental. Possíveis contribuições da semiótica de Charles Sanders Peirce às ciências cognitivas. Caro Diego, se estiver tudo ok, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. É um prazer retornar aqui a esse encontro. A última vez que eu vim,
Fazem 10 anos, ó. Acaba vai ficando velho, né? É isso, eu estava no doutorado ainda na época, mas já estava tratando um pouco desse tema, né? Eu sou professor assim como o colega Tarciso, né? Sou professor também da Faculdade de Comunicação, lá na Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu dou as disciplinas de teoria da comunicação, teoria da linguagem, estética da comunicação, aquelas disciplinas que os alunos odeiam, né? Né? Pelo menos os de comunicação, né? Imagino que os de filosofia nem tanto, mas aqueles, né? O Tarcísio deve saber o que eu estou falando. E também dou aula na psicologia, né? A disciplina de psicologia da arte, né? E aí eu vou como gaiato, né? Assim, eu não sou do curso da psicologia, né? Mas sempre tô lá, tentando roubar o pessoal para ir para a semiótica, né? Sala da psicologia, né? E aí eu tenho um grupo de pesquisa de semiótica e esquizoanálise, né? Que eu tento fazer a articulação entre Peirce e Deleuze e Guattari, né? Mas para tratar aqui com vocês hoje, né? O meu propósito é investigar essas possíveis contribuições da ideia de mente para Peirce, dentro do que se vem chamando aí nos últimos 20 anos nas ciências cognitivas de cognição expandida, né? Cognição distribuída. E a minha perspectiva é mostrar que para o Peirce, na verdade, toda mente é uma mente expandida ou distribuída, né? Na verdade, é uma própria condição da mente, o seu aspecto conector, né? De conectar o que ele vai chamar de quasi-mentes para produzir aí uma mente, né? Então, essa distinção é muito importante para pensar essa perspectiva de uma cognição estendida para Peirce. Mas a gente chega já lá, vamos começar pelo começo, né? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, ao mesmo tempo que eu quero agradecer, né, a PUC, a organização, né, desse evento, né? Que é um evento sempre com um nível muito alto, né, e de temas muito interessantes. E espero voltar com a regularidade, né, e um intervalo menor do que 10 anos, né? Então, gostaria de saudar o Tarcísio, né, o Vinícius, o Lucas, o Ian e a Clarice e os demais colegas que estão assistindo. Fica a minha gratidão aqui por esse acontecimento aqui. Vou tentar compartilhar a tela, certo? Vamos registrar aqui a presença do professor Ivo. Sem O ele, professor Ivo, olha aí, nada disso rapaz. estaria acontecendo. Obrigado, Rapaz, professor. Ótimo dia para o senhor. Bom dia a agora, todos, só pude entrar agora aí. Boa sorte, agora, boas palestras aí. agora Tarcísio, há quanto tempo, né? Não pude assistir a sua. Depois você me manda o texto aí. Vamos lá, gente. deixa eu tentar aqui. Eu não tô- Diego, você não tá tô- com tempo não tá conseguindo compartilhar? não tô. Eu Você chegou posso a ir. clicar você chegou a clicar em Share Screen no verdinho aí de Sim, baixo da... sim, eu tô. É porque ele só tá aparecendo aqui. Ah, apareceu, agora apareceu. Show. Ah, perfeito. Muito obrigado. Salvaste minha vida. Vamos lá. Então, a apresentação, eu pensei, para não ficar muito confuso, em partir de uma sequência de conceitos para que assim cheguemos na ideia de uma cognição distribuída para o Peirce, né? De princípio, é interessante pensar a própria noção do conceito para o Peirce, né? Para depois entender qual seria o conceito de mente, para depois entender o conceito do que a gente poderia chamar de uma cognição distribuída ou estendida para Peirce, né? Então, nesse sentido, eu vou partir do pragmatismo, né? E aí eu encontro um pouco, né, sobretudo no primeiro pragmatismo que o colega acabou de falar, meu colega da comunicação,
Depois avança um pouco para o segundo pragmatismo, né, que incorpora as ciências normativas ao escopo do pragmatismo, né, se livrando de vez dessa perspectiva psicologizante, digamos assim, né, que o colega já apresentou aí. Depois eu vou para entendendo o conceito, o que seria então o conceito de mente, e depois para o mente estendido. Então vamos lá. Primeiro aspecto, então, a noção de conceito para o Pussy no escopo do seu pragmatismo. No caso do primeiro pragmatismo. O conceito básico, né, do pragmatismo, né, ainda no primeiro pragmatismo, que tem uma perspectiva experimental, por assim dizer, e ao mesmo tempo também psicológica. No primeiro pragmatismo, o conceito, segundo Pussy, deve ser entendido como as consequências lógicas que podem ser experimentalmente observáveis, né? Então, essa ideia de experiência para o conceito de Pussy é muito importante, né? O significado estava conectado, sobretudo, a essas consequências experimentais do conceito, né? E aí, nessa primeira trama, o que está em jogo é, como o colega falou, o fluxo, né, entre crença e dúvida, né? Um conceito, quando funciona de uma perspectiva de uma crença científica, né, ele se torna uma disposição para, em determinados contextos, apresentar uma solução para uma determinada problemática. Isso sempre geral, né? Nunca meramente específico ou particular, né? Então, o conceito então vai ser formulado, né? E aí a gente entra no modo como o Pance vai conectar os tipos de raciocínio, né? Isso como que promove essa arquitetura do conceito até sua observação experimental. Primeiro, a questão da hipótese, né? O raciocínio mais criativo, aquele que poderia ser, né? Quando você está diante de um problema em que seus esquemas de representação de mundo não são capazes de resolvê-lo, ou seja, é um impacto, né? O impacto da alteridade, né? Do não conhecido, como o colega falou, emergindo assim a dúvida, né? Você deve então, a partir dessa irritação da mente, né? O Pussy usa esse termo, né? A mente irritada diante de uma dúvida, você começa a buscar possibilidades de resolução dessa problemática a partir, no caso, das hipóteses, né? Então é o movimento da gestação de um conhecimento. Isso aí a gente já vai respingar no segundo pragmatismo, né? Que incorpora a ideia de criação, né? Fundamentado na estética, na germinação das razoabilidades, como aquilo que é o admirável em si, né, da estética. Então, nesse sentido, esse conceito vai se conectar então, com essa hipótese, que vai propor uma fórmula, né, que resolva uma determinada problemática. Essa hipótese vai ser conectada com dedução, né, aquilo que é necessário e que se já sabe de alguma maneira, e essa dedução, por sua vez, vai ser, por assim dizer, experimentada nas induções, né? Então é um pouco assim, né, que o Pussy ele vai conectar as três formas de raciocínio, né? O processo abdutivo, né, como produtor de hipóteses, e aí a conexão com a dedução, o raciocínio necessário, e essa crença vai se fortificar a partir do momento que a sequência das experiências indiquem que essa hipótese é plausível. Ou seja, você consegue, aí a gente conecta com a ideia de conceito, né? A ideia de que as consequências do conceito podem ser observadas experimentalmente, né? Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar do conceito, né? Do conceito entendido como essa conexão dos três tipos de argumento para o Pussy: hipótese, dedução e indução, né? O modo como o Pussy conecta o raciocínio criativo com o raciocínio necessário e o raciocínio experimental, né? Esse funcionamento em conjunto. Beleza, se isso é verdade, então o que nos interessa pensar é que se o conceito pode ser compreendido como suas consequências experimentais, então
o que é que eu poderia chamar de mente? Ou seja, qual seria, nesse sentido, o conceito de mente, né? Ou seja, o conceito de mente deve ser entendido pelas consequências experimentais de uma certa suposição do que seria a mente, né? E o Pussy, né, vai tratar dessa questão, sobretudo no texto a Lei da Mente, né? Em que ele vai discorrer ali sobre as máximas que estão envolvidas com o funcionamento da mente. E aí ele vai partir da primeira, né? E a minha ideia é estabelecer uma conexão de conceitos que eu consiga apresentar a hipótese da mente com suas consequências experimentais, né? Então, a ideia é de pensar um possível fluxo de conceitos que conecte as teorias da mente do Pussy a observações empíricas, experimentais desse conceito, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar do conceito de mente era a causa final, né? Ou a causação final, né? Como aquela grande lei da mente, a lei da causa de final, né? E distinguir a causa final da causa eficiente, que isso é muito importante para a gente entender não só a semiótica, mas a própria cosmologia do Peirce, né? Onde ele vai falar das relações entre o sinequismo, né? O agapismo, né? Como a evolução a partir do amor, né? Que está conectado com essa causa final, né? Ele chama até para distinguir de propósito de finius. Eu não sei se a pronúncia é mais ou menos essa, mas é isso, né? Essa causa final tem muito mais a ver com a potência, né? É uma potência que não pode ser reduzida a atualizações de causas eficientes específicas, né? Em dado contexto, né? Então, isso é muito importante para depois a gente chegar na ideia de mente distribuída, né? Então, o primeiro aspecto é que o que caracteriza a mente é, antes de tudo, uma causa final, né? Tem uma parte do texto do Puss que ele até fala, né? Ele mexia lá nos protoplasmas dele, né? Ele ficava lá cutucando os bichos começavam a se mexer até que, a partir de um determinado momento, começa a se estabelecer um padrão, né? Ou seja, o Puss, então, partiu do pressuposto de que todos esses organismos, né, eles eram conduzidos por essa causa final, né? E que essas causas final são como que atualizadas em causas eficientes, em propósitos específicos, né? Então, no caso, ele vai falar onde você vê, onde você consegue inferir propósito num determinado organismo, significa dizer que existe uma causa final norteando aquele comportamento, né? Então, nesse sentido, a mente, né, para o Puss, está relacionado com a causa final. E a causa final, como esse propósito, ele tem essa tendência, ele vai falar da outra lei da mente, né? Tendência à formação de hábitos. É outra lei da mente, né? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de conectar é que essa causa final, né, como é esse propósito de ordenação e racionalização do mundo, e aí a gente conecta, né, com a própria ideia do sinequismo do Puss, né? Essa tendência a razoabilidades, né? A produção de novas racionalidades, o summum bonum, né? Ou a questão propriamente estética. O que é o admirável em si, né? Para o Pussy, o admirável em si é a própria racionalização do mundo, né? Quando a gente fala racionalização, tem mais a ver com a questão de elaborar mediações ou hábitos, né? Então, nesse sentido, se estabelece a conexão entre essa causa final e a própria formação dos hábitos, né? Depois dos hábitos, nessa relação entre causa final e o hábito, a consequência disso é outra lei da mente, que é a generalização, né? A generalização dos hábitos. Ora, se um hábito passa a ser capaz de guiar o organismo num determinado contexto, ou seja, vai se estabelecendo uma crença a partir dessas experiências, logo, em contextos similares, né, esse hábito deveria guiar essas crenças, né? É a ideia de generalização dos hábitos, né? Então, a generalização é outro aspecto importante para perceber essa conexão. Então, você tem causa final, formação dos hábitos e generalização dos hábitos, né? Ora, como a gente está
falando de hábito, ou seja, uma certa disposição para agir de determinada forma em dado contexto, como é algo geral, o efeito do hábito, portanto, é a formação de regularidades, né? A consequência do hábito, nesse sentido, é a emergência de regularidades. Ora, aí a gente consegue conectar a hipótese da mente do Pussy com elementos que são observáveis experimentalmente. Ora, onde se vê regularidades, pode-se inferir que o que influencia essas regularidades são hábitos, os hábitos são formados, são generalizados e são formados a partir de uma causação final. Nesse sentido, você consegue ver o fluxo entre a causa final e a sua atualização em esquemas de regularidades, né? Então, a regularidade nesse sentido é o indício da ação da mente, né? Então, quando o Pussy fala, quando você olha para o organismo e consegue visualizar uma causa final, é porque ali tem mente. Ora, e como conseguir visualizar uma causa final? A partir das regularidades. Ou mais ainda, né? Aí tem um detalhe que é importante destacar. Chamar isso de graduações de regularidades, né? Porque quando se tem regularidades demasiadamente estáticas, né? E aí a gente vai para o cinequismo do Pussy, né? A matéria é, senão, mente com seus hábitos extremamente enrijecidos, né? Então, quando existe um grande estriamento da mente, isso gera o quê? Uma regularidade, né, muito forte. Então, nesse sentido, isso já é um indício da morte da mente, quando ela não é mais capaz de se diversificar, né? Então, é interessante perceber também a relação para investigar a mente de graduações de regularidade e, ao mesmo tempo, seus desvios, né? E aí que o Pussy vai falar também de que a diversificação dos hábitos ou a mudança dos hábitos também faz parte da lei da mente. Nesse sentido, experimentalmente, né, pensando nas consequências do conceito, para investigar a mente, então, é preciso estabelecer a conexão entre regularidades e suas mudanças, né? Ou seja, a própria variação das regularidades. É isso que me interessa, sobretudo porque eu pesquiso processos de criação, né? Então, nesse sentido, essas variações de regularidades ou produções de regularidades menores, né? O Max Benz usa o termo pequena estética, né? Eu acho muito bonito quando ele fala isso, porque tem a ver exatamente com aquelas regularidades que são ou generalidades que são bem mais específicas, né? O Humberto Eco vai chamar de dioleto, né? Como aquelas generalidades específicas de um determinado artista, de um pintor, de um músico, mas que estão no caldo de generalidades maiores, né? Então, é como que... E aí a gente já vai entrando na ideia de mente expandida, né? Mas antes, só para amarrar isso aqui, então a gente tem a causa final está relacionada com o hábito está relacionado com a generalização dos hábitos, a generalização dos hábitos com a produção de regularidades e, ao mesmo tempo, as variações das regularidades como indícios da ação da mente, né? De que a mente ainda está viva, né? Então, meio que a soleira da mente, por assim dizer, está entre a matéria, enquanto mente enrijecida, e o acaso, enquanto dispersão total. Porque aquilo que é acaso, é aleatório, é espontâneo, né? Não está conectado com a mediação da mente, né? Então, nesse sentido, a gente tem a mente dos dois lados ali afetando a mente, a matéria e o acaso, né? Como espontaneidade, né? Então, esses dois aspectos são fundamentais para a gente chegar na parte que mais me interessa. Ora, se a mente, como a gente diz, ela vai funcionar na relação com aquilo que é o outro, né? O outer, ou seja, aquilo que vai de alguma forma irritar a mente, para a mente funcionar, então necessariamente você tem que ter uma mente expandida, né? E aí a gente vou diferenciar rapidamente a ideia de cognição da ideia de mente, ou a ideia de quase-mente e a ideia de mente, né? A quase-mente ou cognição
ela está relacionado a mentes que estão incorporadas a um determinado organismo. São hábitos que fazem com que os organismos específicos eles adquiram essas disposições para agir em determinado contexto. Só que como é que essas disposições se dinamizam? Ora, é na relação com o outro, né? Com aquilo que o irrita, com aquilo que gera dúvida, né? Para usar a perspectiva do primeiro pragmatismo, né? Então, a partir desse processo de irritação, né? O outro, o alter, é como que mediado. E mediado a partir do quê? Da formação dos signos, né? Dos signos que possibilitam a extensão formal de um organismo para outro, conectando, nesse sentido, as quase-mentes, né? Cara, Passando... Diego, Oi, perdão, desculpe a Rocha. imensamente incomodá-lo. Se você puder já encaminhar a sua conclusão, a gente agradece. Ah, Obrigado. beleza. Estou terminando. Então, nesse sentido, ó, vou usar o exemplo, né? O Pance fazia muito isso para simplificar, né? Vamos pensar aqui, para eu terminar o que eu estou querendo dizer, e desculpe aí por ter passado o tempo. Vamos pensar o treinamento de um cão farejador, né? No treinamento de um cão farejador, você tem uma quase-mente que a gente pode chamar uma cognição do cão, né? Você tem a quase-mente dos treinadores do cão, né? Então, assim, o primeiro aspecto é o desenvolvimento do que o Pance chama dessa mente commons, né? Uma mente em comum, né? O compartilhamento de determinados propósitos faz com que o signo se expanda, né? O que é que o cachorro quer? Rapaz, o cachorro quer comer, né? Então, o que é que o cabo faz? Ó, se você fizer isso aqui, identificar a droga, o que é que eu dou para você? Eu dou uma ração aqui só filé para você. Enquanto para o homem, o que é que interessa? Interessa algo que o cão é capaz de produzir, que é o quê? A partir da sua cognição, né, pautada no seu olfato super desenvolvido, ele consegue associar a cognição do humano à cognição do cachorro, conectando essas quase mentes, né? Ou seja, o propósito não é o mesmo, mas pouco interessa. O que interessa é que existe uma confluência de propósitos, né? Em algum momento esses propósitos são compartilhados e isso possibilita a expansão mental. Ora, a gente vê isso também em toda a natureza, né? A abelha, né, que se conecta o seu comportamento com as flores, né? O pólen, né? No mutualismo a gente pode ver isso também. Ou seja, o que está em jogo aí dentro dessa perspectiva é essa expansão mental, né? Então, naturalmente, para o Pussy, toda a mente já é uma mente expandida, né? No sentido em que, a partir do desenvolvimento desses interpretantes em comuns, né, você vai expandindo e associando as cognições. E você pode observar isso experimentalmente a partir das relações entre regularidades diferentes das quase mentes conectadas e suas transformações, né? É isso. Desculpa aí, pessoal, se eu passei um pouco do tempo. Eu começo a falar e esqueço até de passar aqui o texto. Desculpa. Imagina, imagina. É que o tema é muito interessante, é bastante extenso, né? Abrange É, bastante elementos aí da filosofia persiana, né? Você agregou bastante informação também. A gente agradece pela sua apresentação e abre espaço aí rapidamente para alguma questão, se algum colega tiver. Eu tenho uma. Pois não, Vinícius. É uma. Na verdade, talvez seja mais uma curiosidade, uma recomendação. É, eu Diego, queria saber se você já teve contato com a ideia de. Como é que fala? Joint attention, de atenção conjunta. Porque eu via você mencionando esse caso, no caso, por exemplo, da relação do humano com o cachorro, né? E como é que fala? Eu acho que tem um espaço muito interessante para trabalhar a ideia de mente estendida a partir dessa ideia de atenção conjunta, sabe? Que existem certos tipos de processos, vamos dizer assim, não só cognitivos, mas também cognitivos, que eu acho que dependem dessa intercoletividade. Tipo assim, por exemplo, essa coletividade de um time de futebol. É, pra, e a gente consegue atribuir certos tipos de julgamento que a gente atribuiria para um agente cognitivo, né? Tipo, aquele time sabe fazer boas estratégias, aquele time sabe responder bem à pressão, etc, né?
E aí uma coisa que depende muito é essa ideia de atenção conjunta, porque o que faz o time como um coletivo agir dessa maneira estratégica, por exemplo, usando esse termo mentalista, é justamente que eles conseguem funcionar como parte de um todo, né? E aí parece que a atenção conjunta ajuda muito, né? Tipo assim, é um processo, melhor ajuda não, um processo que explica bem o modo como várias mentes se conectam de modo a formar um terceiro elemento, sabe? É uma curiosidade mesmo, valeu. Pô, Vinícius, cara, essa tua pergunta foi sensacional. E, tipo, é de uma coincidência que é quase mágica, né? Porque o que eu estudei no doutorado foi exatamente pensar a tática como uma cognição expandida, né? A partir do Peirce e tal, pegando uns pitaquinhos da neurobiologia da esquizoanálise, né? Mas é exatamente isso, assim, não só a atenção, como os próprios esquemas de sentir, né? Eles sentem coletivamente de uma determinada forma, né? O estado de emergência é também sincronizado, né? Tipo, na zaga você tem um esquema de emoção ali que funciona naquele contexto, né? Ou seja, você não pode demorar muito para agir, né? O tempo de reação tem que ser extremamente rápido e coordenado. Se um zagueiro demorar muito para responder, ele não consegue se conectar com o outro, né? E aí, né? Então isso aí rola com a atenção, rola com a percepção, rola com o próprio modo como você sente o jogo, o modo como aí isso gera o quê? Uma coordenação dos movimentos, né? Então experimentalmente você consegue observar essas consequências, né? Mas é exatamente. Acho que assim foi perfeito aí o que tu falou, muito massa. E tipo, e a coincidência, né? Que esse exemplo que você falou é o que eu estava estudando lá ali na década passada no doutorado, né? Muito legal. Eu gosto de trazer esses exemplos brasileiros É, total. para como é que fala? Para filosofia. Total, total. Me identifiquei com você. Maravilha. Ótimo complemento, Vinícius. Obrigado pela resposta, Diego. Então, para a gente dar sequência aqui ao nosso É, programa, com licença, bom dia, Erickson. Pois não? eu tinha posto aqui no chat que tinha uma pergunta, se houver tempo eu gostaria de Ah, fazer, pois não. mas do Pois contrário não não. quero atrapalhar a programação, não. Não, não, pois não. Ok. Eu me chamo Francisco Dário, eu estou aqui no Ceará. Aí, é, só daí e, também. ok. Eu estou aqui em Juazeiro do Norte, Diego, Ó, viu? aí, macho. É Tá nóis. Cícero, né? Sim, sim. E É você é de qual nóis. cidade? Macho, eu sou de Fortaleza, né? Mas moro aqui em Marabá. Ok. Conheço Fortaleza, sim. Então, a minha pergunta é para o Diego e para os colegas que já estudam Peirce há muito tempo, certamente, e eu sou alguém que estou me aproximando dessa abordagem, assim, desse ambiente mais pragmatista agora. Então, a minha pergunta é no contexto da noção de informação, e é isso que eu venho estudando, e gostaria, assim, de que, se vocês puderem contribuir para eu enriquecer aqui a minha pesquisa. É o seguinte. Se for possível distinguir entre informação material e informação funcional, tá? Informação material no sentido de que, com como algumas concepções físicas e químicas admitem hoje, seria possível falar de informação já estruturada, ou pelo menos de processos informativos nesse nível mais básico. Então, admitindo essa possibilidade, e em seguida admitindo, evidentemente, a possibilidade da noção de informação funcional já em nível biológico de maior complexificação, se nas suas pesquisas, nos seus conhecimentos sobre Peirce e o pragmatismo, né, no sentido de que outras pessoas estão estudando e atualizando as teses, aparece essa aproximação ou essa tematização nos estudos de vocês, em que medida aparece essa relação entre informação material, funcional, para operações de níveis semânticos, mentais, etc., né? Quer dizer, aparece essa temática? Francisco, a sua pergunta é muito interessante e eu vou pedir para que você, por gentileza, possa deixar o seu contato no chat e assim os colegas que puderem responder vão falar com você diretamente.
tá? E eu peço imensas desculpas, que seja a pergunta, é, ela exige uma resposta grande e detalhada. Se a gente fizer isso agora, a gente não vai poder cumprir o cronograma, que ainda tem 3 colegas para apresentar, e a gente já está meio com o tempo estourado, tá bom? Se não Tá bem, tiver Júlio. problema, claro. Não, não, não tem problema não. Eu já Peço enviei aqui. desculpas, Francisco. Não, não, eu acho que é uma ótima estratégia. Agradeço, Júlio, pelo direcionamento. Eu já enviei aqui no Já vi, chat, né, e isso o aí meu pode número, até, que é isso, o WhatsApp. auxiliar contato com você e você com os colegas também. Eu acho que isso aí pode é, fazer um procedimento de meta-congresso, tá? Expande aí a nossa possibilidade de contato, tá? Tá bem. Obrigado Obrigado pela pela compreensão, atenção. Francisco. Que é Eu isso, fico continue aqui que satisfeito. ao final do programa serão sorteados prêmios. Mentira. Ah, Mentira, foi meu nome mentira. aqui. Olha, Obrigado. olha, Erickson, bom dia. Por favor, se apresente, Erickson, dando sequência aqui no cronograma. Bom dia, tá me escutando? Bom dia, Erickson. É que Oi, você está com 2 janelas aqui, eu estava olhando para Isso. uma, você está em outra. Bom, É porque eu resolvi garantir que, pelo menos pelo meu celular, fica melhor o som e pelo menos eu perfeito, garanto um som bom, tá? perfeito. Bom dia, Olha, eu vou te apresentar e o seu tema, Ok, tá bom? tá, já. Então, quem vai falar agora é o Erickson Cristiano dos Santos. Ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Isso. E o tema a ser apresentado é tão valioso quanto todos que foram apresentados até agora. A dúvida, a falibilidade e a crença. O percurso da verdade pragmática. A palavra é sua, Erickson. Boa apresentação. Ok, obrigado. Obrigado, assim, pela oportunidade de estar aqui com vocês, que eu já tenho acompanhado desde ontem, né? As apresentações estão muito boas. É um congresso que eu já conheço de longa data, né? De outras situações. Só para eu entender, para eu compartilhar a tela aqui para os meus slides, eu coloco e você que permite aí? Acho que. Na Ô, verdade, o Erickson, Lucas... Isso. desculpa, Júlio. Ô, Erickson, eu já fiz você co-host, então você tem liberdade para compartilhar clicando no botãozinho verde Share Screen lá Ah, tá embaixo, ok. né? Ah, ok. Tá ótimo. Tá ótimo. Já achei aqui. Ok. Perfeito. Obrigado. Acho que vai aparecer aqui. Só um segundo. Ok, gente. Então, realmente é uma oportunidade para conhecer os trabalhos de vocês e eu acho que isso já. Peraí. Teve um probleminha aqui. Peraí. Ele fechou o meu programa. Não sei o que aconteceu. Ele fechou meus slides. Ah, então, assim, para deixar um pouco claro a minha apresentação, quer dizer, eu estou voltando a estudar Peirce, né, e voltando a estudar esses temas que me interessam do pragmatismo. Eu, eu tenho repensado coisas do doutorado também, que faz, né, muito tempo, e foi uma oportunidade de revisar um pouco essas questões. Então, basicamente, eu quero dizer, assim, em primeiro lugar, que a ideia, né, é tentar fazer uma aproximação sobre essas questões, agora sim, né? Sobre essas questões, de modo que eu simplesmente quero pensar assim que a ideia do falibilismo é uma ideia muito boa, muito importante na construção do conhecimento, essa é a ideia central. E quando a gente pensa que o conhecimento é algo que tem uma dinâmica muito forte, no sentido de que a gente sempre tenta estabelecer conhecimentos sempre cada vez melhores, maiores, mais fortes, né? Mas a ideia é que o que eu vi nas minhas leituras do Hume, né, é que ele apresenta uma expressão, uma palavra que ele usa lá, do ceticismo mitigado,
E o ceticismo mitigado é uma, é uma forma mais branda que ele assume na investigação. Na investigação, ele tem essa apresentação mais suave, vamos dizer, que destoa, inclusive, daquilo tanto que a gente fala do ceticismo do Hume, que o ceticismo é tão forte, que o ceticismo que o Hume faz ceticismo sobre isso e aquilo, e lá na investigação sobre o entendimento humano, ele vai assumir o vai assumir o tipo de ceticismo moderado de uma forma que eu acho que se encontra um pouco mais com a ideia do falibilismo do Peirce, em alguns sentidos, né? Não dá para a gente dizer em tudo isso, mas o que eu acho que é importante nesse sentido é que, como que eu posso dizer, o falibilista, se eu quiser olhar, né, dizer, o Hume é um falibilista, claro que isso é anacrônico, né, mas o que eu encontrei na literatura foram alguns autores, né, alguns comentadores aproximando mesmo esses conceitos, né? Então, quer dizer, a gente poderia usar o termo, de certa forma, de que o Hume está acreditando que o conhecimento humano pode errar em algumas situações, né? E eu acho que isso tem uma aproximação com o falibilismo do Peirce. Então, para ler aqui meus slides, o que eu coloquei foram poucas coisas nos slides para que eu pudesse me lembrar, né? Então, eu acho que eu falei assim o que eu acho importante do primeiro slide. Vou seguir aqui, né? É, uma coisa, então, assim, que tem no caso do Percy e do Hume em comum é que existe uma natureza humana que os dois estão inspecionando, né? E isso faz com que a gente fique atento a essa situação de que o ser humano não vai fazer acertos sempre, né? Então, no caso do Hume, ele vem de uma tradição da noção de natureza humana, que isso vem desde Hobbes, mas ele enfatiza bastante isso e enfatiza que para a gente chegar a algum tipo de conhecimento duradouro, né, importante, certo, né, a gente vai chegar ao tipo de conhecimento causal. Mas é a natureza humana que ele está enfatizando. E ele sabe que a natureza humana tem determinados aspectos que podem ser falhos, né? Mas, sobretudo, é como se a gente, numa grande quantidade de situações, a gente erra algumas, mas na maior parte delas a gente acerta, né? Eu acho que a gente acerta de um modo que é o suficiente para construir conhecimento de uma maneira mais forte, assim, dizendo que é o conhecimento científico, né? Eu acho que o Peirce tem esse aspecto também, né? E é só para lembrar, assim, uma característica de comentadores, no caso aí eu também coloquei o João Paulo Monteiro, né? Que essa situação do ceticismo do Hume, a gente poderia, então, deslocar um pouco, né, justamente por aquilo que eu disse no começo, para ir na direção da interpretação mais do ceticismo mitigado, moderado, né, no qual ele acredita mesmo que o filósofo, ou, né, aquele que busca o conhecimento, né, tem que se expor às evidências, né, e essas evidências elas vão promover a crença, né, em algum sentido, de maneira que a gente vai construir uma espécie de bagagem de conhecimento, né, o background knowledge, né, como ele usa a expressão. Então, há um tipo de conhecimento aí que o Hume está falando, que é um conhecimento que a gente acerta, né? Apesar de ter as possibilidades de errar, mas, sobretudo, ter um cuidado, uma moderação a respeito das conclusões que a gente tem, né? O Hume talvez não coloque isso muito claro nos textos dele, mas é que como a gente chega aos resultados, né, é muito importante. E os resultados também são muito importantes, mas avaliar os resultados e avaliar como chegamos nos resultados é um conjunto
que eu acho que ele não fala bem desse jeito, mas é a ideia de que a gente tem que avaliar com moderação isso. Quer dizer, é como se você pensasse num resultado científico, né? Quando você obtém a primeira vez, você fica muito certo daquilo e fala, ok, é legal, mas vamos fazer de novo, né? E eu acho que essa postura dele é o que que vai levar a aproximar um pouco do que é uma noção do conhecimento do Peirce, né? No sentido que eu até coloco um pouco mais adiante nos slides aí, mas é para dizer o seguinte: o Hume, ele não foi um cientista, né? Ele teve uma aproximação muito interessante com a ciência da época, acho que ele gostava, como muitos intelectuais da época, né? Então, ele exaltou bastante essa a postura dos cientistas da época, que eram os filósofos naturais, né? E ele exaltou, assim, por exemplo, o Newton, né? E ele se propôs a fazer alguma coisa, pelo menos no tratado, como ele dizia, né, próximo da filosofia natural do Newton, ele queria fazer a filosofia moral dele tão metodologicamente tão boa quanto a do Newton, né? Claro que é um projeto que ele dizia que ia fazer, mas não fez desse jeito, né? Ok. Mas por outro lado, a gente olha o Peirce, um sujeito realmente com postura científica, com conhecimento científico, né? Um filósofo de uma grandiosidade, né? E, e mesmo dentro desse conhecimento científico, o que eu acho muito interessante no caso do Peirce é olhar que ele não se atreveu a usar a noção de conhecimento científico de uma forma é, muito ortodoxa ou dogmática, né? Então, é nesse sentido que eu acho que dá para pensar que a noção de verdade que eles vão se aproximar, né, tem realmente essa possibilidade. E aí, por outro lado, também eu tenho que ressaltar aqui o seguinte, né? O Hume não é um sujeito que, nos textos dele, você vai encontrar uma noção de verdade tão bem clara, assim. Então, ele dizendo, bom, é sobre isso que eu penso, né, sobre isso que é a verdade e tal. Ele foge muito dessa palavra verdade, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas, de alguma forma, eu acho que ele quer aproximar essa noção de verdade no sentido de que a gente precisa inspecionar. Eu não quero usar a palavra aqui teste, qualquer coisa desse tipo, justamente para diferenciar. Quer dizer, ele está propondo que a gente tenha uma coragem de inspecionar firmemente, né? Assim, que a gente se debruce sobre as situações, não aceite qualquer coisa, mas também aceite que alguma coisa ali pode falhar e é um processo em que a gente vai aperfeiçoar. Eu acho que isso tá realmente bastante claro nas investigações, né? E aí eu só quero citar uma outra passagem aqui de comentadores, né? Tem algumas outras que eu conheço. O Vogelin, que é um grande comentador do Hume, né? Ele provavelmente foi realmente o primeiro comentador a citar, né? O Hume nesse sentido de que a gente pode aproximar do falibilismo, né? Quando ele disse, né? O cético mitigado é um falibilista e um probabilista, né? Então é nesse sentido que apareceram as primeiras ah, ideias assim de usar essa aproximação, né? E eu acho que é nesse sentido que eu expliquei também de que o cético mitigado, moderado, né? Ele tem que ter uma certa humildade intelectual em avaliar como aquele conhecimento chegou naquele resultado, como foi o processo todo também, né, dele acontecer, né, de chegar àquele resultado. Eu acho que a gente encontra esse tipo de situação no Peirce também, né? Ok? Eu coloquei aqui também mais uma citação já do Musgrave, né, do Alan Musgrave, né, no qual ele diz, né, eu quero argumentar e discutir uma terceira solução positiva para o nosso problema, né? Ela incorpora uma ampla dose de ceticismo
também incorpora uma solução positiva com os ingredientes racionalista e empirista. Às vezes ela é chamada de ceticismo mitigado, às vezes de racionalismo crítico. Nós poderíamos também chamá-la de empirismo crítico, realismo falibilista, ou, resumindo, falibilismo. Eu prefiro o último nome porque ele é mais curto, né? Quer dizer, ele está falando sobre o conhecimento, né, no livro dele, e ele tenta fazer realmente essa abordagem de vários nomes, né, que a gente pode dar para esse tipo de postura filosófica a respeito do conhecimento, né? E eu acredito que é uma citação bastante interessante também para confirmar um pouco dessas aproximações, né? Mas só para lembrar uma coisa, não são muitas, tá? Também. É verdade, assim, olhando os textos do Popper, você vê alguma coisa no sentido que ele está pensando também do falibilismo dele, ah, de um certo jeito como o do Hume, né? Mas ele não diz isso, obviamente, né? Mas ele está apresentando alguns itens próximos, né? Mas eu acho que é uma coisa bem sutil aí que eu estou querendo mostrar agora. Então, outro ponto em comum entre esses autores, né, diz respeito ao procedimento metodológico, né? Ambos utilizaram os sistemas filosóficos na validade das ciências naturais para fundamentar a natureza do conhecimento humano. Eu disse isso de um certo modo, eu quero só lembrar, então, que a ideia é que, para o Hume, a natureza humana é capaz de produzir essa espécie de critério que a gente pode ter sobre como chegar a algum tipo de conhecimento. Então, o Hume sabe que não é lá fora do indivíduo, do ser humano, né, que está o critério, mas é o processo de interação que vai construir esse conhecimento. E nesse sentido que é bom lembrar sempre que a palavra muito adequada para pensar no conhecimento na noção de conhecimento do Hume é de que é um tipo de conhecimento que vai ser construído, né? Então não é muito interessante assim, claro, claro, não é muito interessante a gente pensar na ideia de empirismo sempre, né? Tem que ter um certo cuidado, né? Então, para lembrar que eu só apresentei uns 3 itens, né? A dúvida cética, né, pretende discutir as seguintes questões: por que não pode ser diferente o enunciado, né? Ou seja, quando a gente chega a algum resultado, a gente quer saber como que aqueles enunciados chegaram naquele resultado, né? Por que que não pode ser diferente? Por que escolher esse caminho para as explicações e não outros? Por que aceitar essa crença e não aquela outra? Quer dizer, a dúvida cética, no sentido que o Hume está querendo apresentar, pode nos fornecer essas possibilidades. Mas essas questões também elas podem ser apresentadas em outros tipos de ceticismo também, ok? Isso é importante lembrar aqui. E aí, para concluir mesmo, estou acabando, né? As implicações dessa metodologia de aplicação da dúvida, né, a gente acha que elas podem ser possíveis tanto em Hume e Peirce, guardadas as devidas proporções, né? Quer dizer, é nesse sentido que eles sustentaram a falibilidade das teorias, né? E eu acho que a gente pode usar uma citação aqui do Hume, né? Que ele diz, né? Nenhum filósofo que seja racional e modesto jamais pretende apontar a causa última de qualquer operação natural, ou mostrar de maneira precisa a ação, aí eu usei a tradução de Portugal, né? A ação do poder que produz qualquer efeito particular no universo, ok? Então, basicamente é essa a ideia, né? Claro que um pouco sucinta aqui na apresentação, mas eu agradeço a oportunidade, professor Júlio, né? Eu agradeço a vocês pela presença aí na sala. É isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Erickson. Outro tema absolutamente instigante. Nesse momento, a gente não tem mais tempo para questionamentos, para perguntas, Sim. mas eu peço que os colegas o façam pelo chat, tá? Diretamente para o professor Erickson. Tá? Imediatamente, vamos passar agora a apresentação, a palavra para o Ian Salles Botti,
da Universidade Federal do Maranhão, é, cujo tema é o desacordo sobre a humildade intelectual como disputa metalinguística. Vamos aprender. A palavra é sua, Ian. Bom dia, gente. Tá dando para escutar bem? Perfeitamente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, gente, eu sou mestrando na UFMA, na Universidade do Maranhão. É, Minha pesquisa é sobre a humildade intelectual. A ideia é basicamente investigar o que é essa coisa, né? Então, o foco é mais em disputa sobre a definição, sobre diferentes caracterizações, né? Diferentes concepções sobre o que é mais fundamental, ou o que é, às vezes, presente, mas não necessariamente, em pessoas que apresentam essa virtude, esse traço de caráter intelectual. E aí, ao longo da pesquisa, eu me deparo com essa questão de que um autor específico, o Kent Dunnington, levanta sobre o desacordo em si, né? Já não é mais uma questão de primeira ordem, é uma questão de segunda ordem sobre como as diferentes definições talvez não estejam de fato falando sobre a mesma coisa, talvez elas não sejam é, tentativas de definir um mesmo fenômeno. E aí, essa apresentação e o que eu tenho feito em torno dela é uma tentativa de responder a ele, por meio da abordagem aí da disputa metalinguística, que é do Plunkett e do Sandel. Então, em uma visão geral da apresentação, primeiro eu vou mostrar algumas caracterizações diferentes da humildade. Em, em outras tentativas de apresentar esse tema, eu perdi muito tempo com várias definições diferentes, então eu vou só apresentar várias características da humildade sem passar tanto tempo falando das definições em si. Depois aí o problema do desacordo, que é a formulação do Kent Dunnington do porquê que isso não parece que está funcionando, esse projeto de definir o que é humildade intelectual não parece estar avançando. E aí eu apresento a abordagem metalinguística e tento mostrar como ela se aplica no caso da humildade intelectual. Então, primeiro aí sobre a humildade intelectual, essas são algumas questões que têm sido investigadas aí por filósofos e também outros pesquisadores, principalmente na teologia e na psicologia. Uma dessas questões é aí a primeira, o que ela é, a questão definicional. Tem também questões sobre o valor, né? Se é uma virtude, se é um vício. Alguns paradoxos surgem da, da autoatribuição, né, de humildade. É estranho quando alguém fala de si mesmo, né? Eu sou humilde. O Donald Trump virou meme várias vezes fazendo esse tipo de afirmação, né? Falando que uma das maiores qualidades que ele tinha era ser incrivelmente humilde, incrivelmente modesto. Outras virtudes, né, outros traços de caráter não têm essa peculiaridade, né? Então é um pode-se dizer que é um paradoxo que é peculiar da humildade e da modéstia também, esse problema de que quando você atribui a si mesmo essa qualidade, parece que daí você justamente não tem mais ela, ou nunca teve, porque de alguma forma parece que a pessoa não deve ser capaz de reconhecer em si mesma ou de atribuir a si mesma essa qualidade. Mas eu foco na primeira questão. Essa é uma lista aí de 6 características que essa psicóloga, a June Tangney, em 2000, depois esse artigo dela foi atualizado, mas em 2000 ela já identificava em uma revisão de literatura na psicologia, na filosofia e na teologia, essas 3 características centrais aí, essas 6 características, né, que são frequentemente encontradas nas concepções teóricas de humildade,
que são acessar a si mesmo de forma acurada. Ela nega que uma baixa autoestima ou autodepreciação estejam associadas à humildade, mas algumas definições mantêm essa característica negativa, né? Reconhecer erros, imperfeições, limitações de conhecimento, limitações em geral, frequentemente em comparação ou com outras pessoas ou com um poder maior, uma perspectiva religiosa, né? A pessoa humilde se considera inferior ao ser perfeito, que seria Deus. Terceira característica aí é abertura a novas ideias, informações contraditórias, conselhos. A quarta característica, não ser arrogante, né? Manter a si mesmo, né? Suas habilidades, suas conquistas, seu lugar no mundo em uma perspectiva, não se vendo como sendo mais importante, né, do que a gente realmente é. A quinta característica, baixo foco em si mesmo, né? Uma expressão que se usa às vezes é esquecimento do self. Então, pessoa humilde é alguém que não está focada, né, em como ela se apresenta para os outros, em como ela é vista, ou na imagem que ela mesma forma sobre si mesma. E, e por fim, essa apreciação do valor de outras coisas, de outras pessoas, do mundo como um todo, justamente em oposição a esse foco excessivo de que seria característico de uma pessoa vaidosa, de uma pessoa arrogante. Então, a pessoa humilde é alguém que volta a sua atenção para fora, para outras pessoas, para outras coisas. E essas são algumas das características que são usadas em diferentes definições, às vezes como sendo opostas. Então, algumas definições, umas bem importantes, né, focam nessa primeira característica de avaliar a si mesmo de forma acurada. E aí elas vão negar que essas outras cinco sejam fundamentais para a humildade. Então, o problema no que tange a definição é em torno disso. Qual é a propriedade mais fundamental da humildade? E mesmo que se admita que essas outras estão presentes em alguns casos, por se tratar da tentativa de oferecer condições necessárias e suficientes para a instanciação do conceito, o, isso acaba virando um conflito grave, porque você afirmar que a primeira característica é a mais fundamental exige que você rejeite as outras ou que fale que elas sejam somente correlacionadas com a humildade, ou mesmo que são parte de outra virtude, que não tem nada a ver com a humildade, e por aí vai. Mas então, aqui nesses slides agora eu só faço uma categorização delas, né? Tem concepções que são internistas, que focam na forma como o agente vê a si mesmo. Essas concepções ou são focadas em alguma disposição cognitiva, né? Na forma como a gente avalia a si mesmo, ou são voltadas para questões mais comportamentais e afetivas. E aí tem também a segunda categoria de concepções, que as externistas, que são ou voltadas para a caracterização da humildade em termos do comportamento social do agente, ou com relação a algum elemento assim extra-humano. No caso de concepções religiosas, né, ser humilde envolve uma relação específica com Deus, ou em caracterizações naturalistas que mantêm esse elemento, né, cosmológico ou existencial. Ser humilde envolve você ter uma postura adequada diante do universo, se entender como a parte, uma parte pequena dele, ainda que você tenha algum valor, mas de qualquer forma você tem essa relação do indivíduo com fatores externos a ele, ou outras pessoas, ou Deus, ou o universo como um todo. Então tem essas duas categorias, elas frequentemente estão em conflito, e aí eu mostro esse caso da Dillon, que defende que tem um acordo substancial sobre o que é a humildade. Ela fala que esse acordo é em termos de autoavaliação, mas, como eu acabei de mostrar, né, tem muitas outras alternativas sobre do que se trata a humildade, e daí é, o que me parece mais plausível é falar como o Robson diz aí, e como o Dunnington explora no Problema do Desacordo, é que não há, de fato,
um acordo, um consenso sobre o que é a humildade. O que o Robinson diz é que não há um framework conceitual básico a partir do qual os autores trabalham. Tem diversas perspectivas que enfatizam diferentes características, é difícil unificar o que tem em comum essas várias definições da humildade. E daí a gente chega ao problema do desacordo. Quanto tempo eu tenho? Mais 5 minutos, Ian. 5 minutos, então vou tentar ser rápido. Essa é a parte fundamental. Não sei se acabo perdendo muito tempo no começo, mas tentar não, não, não perder o foco aqui. O desacordo é, então, a ideia do Dunnington é que o desacordo não é genuíno, é um desacordo meramente verbal, porque essas definições não estão tratando de uma mesma coisa, são definições que formam construtos diferentes, tratam de fenômenos diferentes, e o que explica isso, na perspectiva dele, é o fato de que cada uma dessas definições tem compromissos metafísicos, compromissos axiológicos, né, antropológicos diferentes. Então, uma concepção de humildade baseada em uma visão de mundo cristã é irreconciliável com uma visão de mundo secular ou naturalista que informe outras concepções de humildade. Então, o desacordo entre as concepções de humildade em si é meramente verbal, elas estão falando, essas definições tratam de coisas completamente diferentes. O que há de fato é um desacordo de fundo a respeito dos pressupostos metafísicos, valorativos que informam essas definições. Então, o ponto é justamente que, não havendo um conceito comum, que todas as definições tentam oferecer a melhor caracterização dele, o desacordo não vai ser genuíno. O desacordo genuíno requer que haja só um único conceito de fundo, uma única noção de humildade pré-teórica, por assim dizer, que cada definição diferente esteja tentando especificar da melhor forma possível. Havendo vários conceitos, eles não estão, de fato, tratando do mesmo assunto, não estão falando da mesma coisa. Então, vou pular essa parte de justificar as premissas, né, que é parte da argumentação mais fina do Dunnington, para chegar na tentativa de responder a isso. Então, qual que é a ideia? Para negar que esse desacordo é meramente verbal, ou seja, preservar a possibilidade da gente, em algum momento, chegar a um consenso ou a uma ideia mais firme do que é a humildade intelectual, e aqui a humildade intelectual é um caso específico, mas isso vale para qualquer outro termo de virtude ou para vários outros conceitos que a gente tente definir. Esse problema de cair num desacordo meramente verbal é um problema que vai reaparecer em todo tipo de debate filosófico. Então, como que a gente pode negar isso? Olhando lá para o argumento do Dunnington, a primeira premissa é: há muitos conceitos, não há um conceito compartilhado, um único conceito, portanto, o desacordo não é genuíno. Então, ou a gente tem que negar que há muitos conceitos, ou a gente nega que a pluralidade de conceitos é um problema. E essa é a opção que a abordagem da disputa metalinguística possibilita a gente explorar. Em vez da gente ter que encontrar um conceito único de humildade subjacente a todo o debate, o que a gente pode fazer é simplesmente aceitar que, mesmo havendo vários conceitos em jogo, e que não há uma unidade para amarrar, por assim dizer, o debate, ainda assim, o desacordo não precisa ser meramente verbal, não precisa ser uma disputa que não tem nenhum ganho epistêmico envolvido. Então, qual que é a ideia? Em vez de a gente pensar que somente desacordos que têm esse conceito único de fundo são genuínos, a gente pode pensar que esse é um tipo de desacordo genuíno e que há outros nos quais, mesmo havendo vários conceitos, a gente pode, de alguma forma, especificar que há um conflito genuíno, ainda que não seja no nível semântico, com base no que os autores vão afirmar como sendo verdadeiro ou falso, a partir de uma mesma
de um mesmo esquema conceitual, de uma mesma proposição que esteja em jogo. É, chegando nessa parte aqui, que eu acho que é o mais fundamental. A ideia do Plunkett e do Sandel, com a ideia de disputa metalinguística, é defender que a gente não pode inferir do fato de que um desacordo é genuíno que há um conceito único. Inversamente, né, o argumento do Dunnington faz o movimento inverso. Do fato de que não há um conceito único, ele conclui que o desacordo não é genuíno. Então, pensando, né, em aproximar essas duas discussões, o que a posição do Plunkett e do Sandel permitem a gente fazer é ver como que essa inferência do Dunnington não é razoável, porque do fato de que não há um conceito comum de fundo no debate, a gente não pode inferir que o desacordo é meramente verbal, que é não genuíno, porque há desacordos genuínos que não têm esse conceito comum de fundo. Então, a ideia é que os desacordos dos quais o Dunnington está tratando são o que a gente pode chamar de desacordo canônico, que tem um conceito comum de fundo, e há também os desacordos não canônicos, que não têm esse conceito comum de fundo. O caso da humildade intelectual, a gente pode pensar que talvez seja esse segundo caso. Se for um desacordo não canônico, então pode ser que o debate seja de fato genuíno, seja um debate produtivo, de alguma forma, ainda que haja essa pluralidade de conceitos em jogo. E aqui é uma caracterização do que faz com que esse desacordo não canônico possa ser genuíno, já que intuitivamente é estranho pensar que na falta de um conflito genuíno a nível semântico, o desacordo possa ainda ser genuíno. E aí a ideia geral, né, para não estourar muito tempo, é que o conflito não se expressa a nível semântico, se expressa mais a nível pragmático. Os autores, então, estariam, em vez de tentando definir um conceito de humildade pré-teórico de maneira correta, eles estariam defendendo o uso de um conceito específico contra o uso de outros conceitos de humildade. Então, eles estão, a nível pragmático, né, sugerindo, por meio do uso desse conceito, que ele é o melhor. Então, pensando aí em conceitos um e 2 de humildade, eles, apesar de estarem usando as palavras em sentidos diferentes e, portanto, eles não estão falando sobre as mesmas coisas, no sentido mesmo que o Dunnington usa, né? Eles não estão falando sobre a mesma coisa quando eles dizem a palavra humildade, os diferentes autores. Ainda assim, o desacordo pode ser genuíno porque o que eles estão fazendo é, de fato, propor que aquele uso específico que eles fazem é o melhor, dado certo contexto. Então, o que caracteriza esses debates, é, que são disputas metalinguísticas, há um conflito a nível pragmático, não a nível semântico, e isso trata de uma questão de ética conceitual, que é o termo que a galera aí da engenharia conceitual usa, que quer dizer basicamente que eles estão disputando sobre qual é o melhor conceito e não qual é a definição mais adequada. Enfim, então aqui é só para falar que esses desacordos metalinguísticos satisfazem uma concepção, um critério de genuinidade de desacordos. E, por fim, aqui eu mostro uma evidência de que os autores na literatura sobre a humildade estão fazendo algo que se assemelha mais a essa noção de disputa metalinguística do que um desacordo canônico. Nessa citação aqui da Dillon, o que ela está falando é que os autores, as teorias da humildade geralmente visam propor conceitos revisados, melhorados e, em alguns casos, completamente novos, e convencer os demais de que esse conceito é o melhor conceito disponível de humildade, o que se assemelha muito à ideia de uma disputa metalinguística, em vez de tentarem oferecer uma análise puramente descritiva de um conceito pré-teórico, que seria o que eles estariam fazendo se tratasse de um desacordo canônico. Enfim, é isso. Maravilha, professor Ian, muito obrigado pela apresentação, muito profundo o tema, muito instigante, assim como os outros.
Também não teremos tempo para questionamentos, para perguntas. Pedimos que deixem os interessados as perguntas no chat. E vamos passar imediatamente para o professor Vinícius Francisco Apolinário, na Universidade Federal do Espírito Santo, cujo tema é o significado da externalização do conteúdo perceptual no enativismo sensório-motor. A palavra é sua, professor. Tá todo mundo conseguindo ver aí? Beleza, então. Já aparece. Bom, gente, eu trabalho na área de estudo a parte de conteúdo mental e de intencionalidade, né? Como nossas diferentes faculdades mentais, elas conseguem adquirir essas informações do mundo, ou capturar, ou detectar, etc. E meu foco aqui vai ser nessa abordagem específica, dentro de várias possíveis, que é o orientativismo sensório-motor. O que essa tradição tenta defender? Que perceber uma forma de exploração do mundo mediado por habilidades sensório-motoras, que eu já vou explicar logo mais. O que são essas habilidades sensório-motoras? Uma espécie de entendimento dos efeitos que o movimento corporal possui, afeta os nossos padrões de estimulação sensorial. O que isso quer dizer? À medida que a gente está percebendo um ambiente, por exemplo, com percepção visual, a gente vai se aproximar, se distanciar, se movimentar. E esses movimentos que nós realizamos, exploratórios, eles vão gerar toda uma série de diferentes padrões de sensação. Então, se eu me aproximo de um objeto, ele fica maior no meu campo de visão, se eu me distancio dele, ele fica menor. Então, todo organismo, né, vamos dizer assim, tem uma espécie de entendimento desses padrões, mas não é um entendimento explícito, como entendimento, por exemplo, de um conceito filosófico. Aí, por isso que a gente usa aqui a ideia de conhecimento implícito, entendimento, uma espécie de habilidade, vamos dizer assim, a princípio inata que pode ser desenvolvido. E essas relações entre movimento e estimulação sensorial, elas são regulares, porque em inglês a gente usa como low-like. Isso é muito importante porque a gente consegue investigar como que esses padrões funcionam, por exemplo, baseado em geometria, no caso da visão, por exemplo, geometria, a gente consegue explicar vários aspectos de como funcionam esses padrões. E aí aqui tem uma passagem do Noah que ele tenta explicar isso, né? Sobre como é a percepção, por exemplo, de um tomate. E ele usa esse exemplo do tomate porque essa ideia é muito cara, né, na epistemologia, né, na filosofia da mente ali no início do século XX, de falar da vermelhidão dos objetos, esse tipo de coisa. Então ele gosta às vezes de pegar alguns desses exemplos para mostrar. E aí, por exemplo, isso aqui é um diagrama de como é que fala? Como funciona esse tipo de regularidade sensório-motora. Por exemplo, se você está observando uma árvore, você está sentado na cadeira, ou se você está em pé, o perfil de estimulação sensorial de você muda muito. Porque a direção da luz muda, o seu ângulo em relação ao objeto. Então, e aí, à medida que você vai se movimentando, se você pensar vamos dizer assim, esse bonequinho, né? Se movimentando no diagrama, cada passo que ele dá, ele vai estar alterando todo o perfil dele de estimulação. E a nossa percepção funciona justamente com base nesse fluxo, no entendimento que a gente tem dele. E aí eu vou mostrar como que isso explica algumas questões na filosofia da percepção. Por exemplo, o problema da riqueza do conteúdo perceptual, que é basicamente como a gente consegue ter uma experiência, por exemplo, visual, né, detalhada e completa, né, em altíssima qualidade do ambiente, mesmo que a todo momento a gente só tenha uma perspectiva limitada. Você nunca percebe um objeto tridimensional em toda a sua tridimensionalidade. Você só tem contato com uma face. É, E aí existem várias outras limitações disso também. Como que eu posso dizer? Por exemplo, a imagem que chega na retina, ela é invertida, ela é em 2D, em duas dimensões. É,
como é que fala? Os objetos se sobrepõem o tempo todo. Existe uma diferença de iluminação, por exemplo, no mesmo superfície. Então, por exemplo, quando você observa uma parede, ela vai ter algumas áreas mais escuras, outras mais claras. Então, vamos dizer assim, a gente tem a periferia do nosso campo visual, ela é muito limitada em comparação à centralidade, né? Então, mais no centro, né, dos nossos globos oculares, a gente consegue perceber com muito mais qualidade na periferia. Então, enfim, a gente tem uma visão, uma perspectiva muito limitada num certo momento do ambiente, mas a gente não tem uma percepção deficitária, né? Uma percepção do ambiente como incompleto, sem qualidade. Então, o que explica isso? Bom, a versão tradicional que herdou lá do empirismo e que depois, né, se manifesta aqui como computacionismo, representacionista, vai dizer que nosso sistema cognitivo tem o trabalho aí de complementar e produzir uma representação interna que compense essa informação ambígua e incompleta do ambiente. Então, se vocês pegarem lá autores como David Marr, os autores computacionalistas clássicos, né? Eles vão dizer que você vai começar a percepção visual, por exemplo, na retina, e aí, por vários processos, vamos dizer assim, computacionais, operações do cérebro, ele vai corrigindo, ele vai compensando para essas limitações, e por isso que a gente não tem uma percepção incompleta do ambiente. Então, aqui é a metáfora do cérebro como uma espécie de intérprete do ambiente. Você tem a informação e ele tenta juntar aquilo tudo. Bom, e aí a gente tem uma resposta diferente no ativismo. Que, na verdade, essa suposta riqueza, né, do conteúdo perceptual, ela não é uma riqueza de fato. Ela é apenas virtual ou potencial. O que isso quer dizer? Que os detalhes do ambiente, eles não nos são dados de uma só vez, numa perspectiva. A gente consegue compensar essa suposta vagueza ou incompletude do estímulo justamente porque nós temos capacidade de nos movimentarmos em relação aos nossos objetos de atenção, né, de interesse, como é que fala? A partir de várias perspectivas. Então, o que te permite, por exemplo, perceber um objeto tridimensional é justamente o fato de que você consegue ver ele de várias perspectivas. Eu posso ver ele agora de frente, eu posso me movimentar em volta dele, eu posso ter vários tipos de interações. E aí a soma vamos dizer assim, dessas percepções é o que me permite ter uma visão detalhada. Então, eu não tenho, de fato, uma representação do mundo totalmente, como é que fala? Uma representação completa do mundo, seja internalizado, seja complementado pelo cérebro. Eu nem preciso, na verdade. E aí isso questiona, por exemplo, esses autores questionam aquele argumento que é clássico no representacionismo, que seria a pobreza do estímulo, né? Justamente essa ambiguidade. O que autores como Gibson e Rollins vão falar, ou Noe mesmo, é que, na verdade, há mais informação do que a gente precisa no ambiente. Ao invés de sermos intérpretes, a gente como é que fala? Nós somos muito mais voltados a aproveitar apenas o que é necessário naquele momento. Então, aqui o Noe menciona esse exemplo, né? Nossa presença completa, né, de um animal, por exemplo, um gato atrás da fência da cerca, consiste precisamente no meu conhecimento implícito de que, por meio de movimentos dos olhos, da cabeça, do corpo, eu consigo trazer no meu campo de visão partes do gato que estavam anteriormente ocultas. E quais seriam as consequências, né? Primeira é o antirrepresentacionismo. A ideia de que, bom, representações internas, aqui eu estou usando representações internas no sentido que eu não vou debater sobre teorias da representação. Aqui eu vou só mencionar, vamos dizer assim, as informações que nós temos do ambiente, elas não precisam estar internalizadas no cérebro. A gente não precisa preservar essa informação no nosso sistema, seja na memória ou qualquer outro processo cognitivo que você trouxer à tona. E, na verdade, não só é desnecessário, como também não é eficiente, porque existe um custo para o cérebro armazenar e manipular informações. A gente sabe que, por exemplo, o cérebro é um órgão que consome pouco mais de 20% da nosso metabolismo.
E por que que eu estou mencionando isso teoridamente? Porque aí que eu vou usar essa ideia aqui de cognitive offload, que é, bom, é um princípio que, não, que se aplica também aos sistemas cognitivos, é que o corpo, a biologia, sempre que possível, ela é econômica. Ela tenta economizar o máximo possível, pois é difícil você manter um sistema, ainda mais um sistema complexo como o cérebro, de maneira dispendiosa. Então, aqui, os inativos vão dizer, então, que armazenar informações não é necessário e é ineficiente, e justamente porque a gente consegue usar as nossas capacidades motoras para acessar a informação quando necessário. Como é que a gente pode pensar isso também em termos de externalismo? Eu primeiro mencionei o reposicionismo, né? Aqui o que o externalismo quer dizer é simplesmente que a gente, uma vez que a gente não está internalizando essa informação, a gente está usando o próprio mundo, o mundo externo, como uma espécie de memória. E o que seria isso? Eu posso usar uma metáfora aqui como é que fala? Aqui eu vou usar aqui a própria ideia do Andy Clark, que é o seguinte: é, a gente só deve processar e armazenar informação quando necessário, e somente o suficiente. E no caso da percepção, especialmente da percepção, a gente tem um contato direto, contínuo com o ambiente, o que torna desnecessário a gente armazenar ele, por exemplo, como a gente supostamente faria, por exemplo, sei lá, com a memória de longo prazo, por exemplo, memória semântica. Então, nós temos essas consequências. E aí, já encaminhando para o meu final, eu tenho quanto tempo, inclusive? 2 minutos e meio. Ó, tá, beleza, tô no jeito aí, já sei. Ó, e aí, o que significaria, então, entender essa ideia do mundo como memória externa? É justamente a tese da mente estendida, ou o que eu gosto mais de usar, o termo externalismo ativo, que é a ideia de que a percepção, como vários outros processos cognitivos, é um processo que não é confinado nas bordas, né, no corpo, nem no cérebro e nem no corpo. Eles envolvem sistemas internos, mas também sistemas internos. E aqui eu vou mencionar dois exemplos rápidos. O exemplo clássico, que é o do Otto, que o Clark e o Chalmers mencionam, que é, bom, o Otto é uma pessoa que tem Alzheimer. E aí, bom, como ela não consegue confiar, depender da sua memória interna para realizar várias atividades, ela sempre está rodeada de lembretes, ela usa um computador, alarmes, despertadores, ela usa uma espécie de mecanismo externo para poder trazer um pouco de normalidade para o seu dia. E aí, o que esses autores vão dizer? Que, olha, aqui esses sistemas externos estão justamente funcionando como um sistema interno. E aí, bom, segundo exemplo, pode ser justamente você, todos nós quando estamos realizando, por exemplo, uma compra no supermercado, bom, você pode confiar na sua memória, mas eu acredito que aqui pouca gente vai realizar uma compra no supermercado com a lista só armazenada mentalmente. Provavelmente você vai botar no celular, você vai anotar. E por quê? Porque a gente, como é que fala? Nós somos organismos naturalmente como é que fala? Estendidos. Nós utilizamos esses artefatos como uma espécie de substituto ou amplificador na nossa capacidade. Porque, repare, eu poderia decorar toda essa lista, mas eu posso simplesmente usar uma maneira mais econômica. Então, bom, o que eu estou querendo dizer tudo com isso é que na mesma forma desses exemplos da memória, na percepção também se aplica. Só que no caso, ao invés de a gente usar artefatos, por exemplo, vamos dizer assim, os artefatos aqui são objetos naturais. Então, o próprio mundo mesmo serve como a informação externa. Tem várias questões que eu poderia abrir, mas como é que fala? Para não estourar o tempo, é isso que eu queria dizer. O organismo funciona. Encerrar mesmo com essa passagem do Clark, muito interessante, que o organismo ele está conectado no mundo externo como uma espécie de, como é que fala? De todo, um sistema acoplado. Então, todos os componentes, sejam os biológicos internos quanto os externos, físicos ou químicos, etc.,
eles vão se combinar de modo a tornar essa tarefa cognitiva mais fácil e menos custosa. Então, é isso. Muito bom, Vinícius, muito bom. Somos seres orgânicos dotados de ferramentas perceptuais. Concordo plenamente. Foi meu tema, inclusive, de mestrado. Muito enriquecedor, viu, sua apresentação. Infelizmente, não temos mais tempo para nenhum questionamento. Peço que deixem no chat qualquer questionamento. O nosso colega Francisco deixou o celular dele aí, para que seja respondido. Se algum colega puder dar essa atenção, a gente agradece. Eu agradeço todos os participantes da apresentação dessa sessão e convido para a sessão que se iniciará às 11 horas, cujos temas também serão muito interessantes. Será nessa mesma sala, eu acho que a gente vai fechar essa daqui e vai abrir novamente. Os colegas podem pegar o mesmo link no programa, tá bom? Agradeço demais a todos a atenção dos que ouviram e de que estão aqui até agora, e peço para o Lucas encerrar a gravação e vamos em frente, ainda tem muita informação aí para a gente absorver. Um abraço a todos.